Shalom, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um Visão Podcast. Esse é o podcast da MAV Oficial. Você que está chegando agora, você não esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí pra gente e também enviar esse link para 4 pessoas para abençoar outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Nós estamos começando o Visão Podcast e hoje a gente tem um assunto maravilhoso, um assunto que eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Hoje nós vamos falar de missões e estar conosco aqui o pastor Manuel Santos. E o pastor Manuel Santos, que é o nosso convidado de hoje, ele é o representante da Missão Kairós no estado do Rio de Janeiro e a gente vai conversar aqui muito sobre missões. E eu tenho certeza que algo vai despertar aí no teu coração a respeito do que é ser um missionário, o que é fazer missões, aquilo que precisa ser ativado de novo na igreja. Graça e paz, pastor. Obrigado por receber o convite, estar aqui conosco. E a gente vai bater esse papo aí hoje. Acho que a gente vai pegar pesado aí com algumas pessoas que perderam essa chama de missões. Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui. Graça e paz, apóstolo Carlos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui compartilhando desse tema tão importante e necessário dentro de nossas igrejas, né? E aí a gente tem aí um tempo para a gente falar sobre missões, essa tarefa que ainda não acabou, tem muito ainda que fazer. E aqui nós estamos. Amém. Fala um pouquinho aí do seu trabalho com a Kairós, aquilo que você representa no estado do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, do seu envolvimento com a Kairós. Perfeito. Deixa eu falar um pouco sobre a Kairós. A Kairós é uma missão, uma agência missionária brasileira. Ela foi fundada em 88. Pelo pastor Valdemar de Carvalho, e que hoje já dorme no Senhor. Inclusive, só abrindo um parênteses, eu digo que existem homens que não deveriam morrer nunca, e o pastor Valdemar era um desses. Foi um homem incrível, visionário, que enviou muitos missionários para o campo. E a missão Kairós, então, ela tem a tarefa de recrutar obreiros nas igrejas, líderes, tem um chamado missionário, e aí nós treinamos esse líder, esse obreiro, claro, tudo de acordo com a igreja local, até porque quem envia o missionário não é a agência, quem envia o missionário é a igreja local, né? Então, ele vai para lá, fica 5 meses em São Paulo, sendo treinados por nós, inclusive a Rayane, né? Ela está lá sendo treinada agora, chegou semana passada e já começou o treinamento e está muito feliz lá com a gente, sendo treinada. E depois que passa os 5 meses, né, a gente faz um relatório para a igreja local e explica à igreja, né, como é que foi o andamento desse missionário. E depois a igreja toma a decisão se vai enviá-lo ou não. E para que país vai enviar. Então, hoje, a Missão Kairós, a gente costuma dizer que a Missão Kairós ela está no meio desse triângulo amoroso que existe na obra missionária, que é igreja local, missionário e agência missionária. Nós estamos para apoiar a igreja local, para treinamento e envio do missionário, e também estamos aí para apoiar o missionário quando ele sai para o campo missionário. Porque tem muitas pessoas que pensam que ir para o campo missionário é só botar a Bíblia debaixo do braço, Deus me chamou e vai. Vou embora. E na Bota realidade... a mochila nas costas e vamos lá fazer missões. Exatamente. E na realidade não é isso. A gente sabe muito bem que tem algumas situações que precisam ser trabalhadas antes, até mesmo na vida desse obreiro, desse missionário. Temos que ver a questão do visto, do país, do perfil do missionário que vai trabalhar no país. Se ele tem perfil mesmo, por exemplo, eu tenho um chamado para ir para a Europa, mas você tem perfil para chegar na Europa? Esse é um... E a gente trabalha já depois de tantos anos, desde 88, fazendo isso.
Nós já treinamos mais de 1.000 missionários e hoje nós temos 170 missionários espalhados em 23 países desse mundo. Amém, amém. Entendeu? Inclusive um deles é meu filho. É. E a Rayane está lá em São Paulo, né? São Paulo é a base da Kairos. Isso. É uma das bases da Kairos. Não. É a base central. A base central. Os outros é apenas escritórios onde estão os representantes. Que ainda, nosso objetivo é ter em cada estado um representante, né? Esse é o nosso objetivo e estamos trabalhando para isso. Amém. Você que não sabe, a gente está falando da Rayane. Rayane, ela é da Igreja do Coelho, da Mave Coelho, né? Pastor Felipe, pastora Mariana, um beijo para vocês. Deus abençoe aí toda a galera, aí, todo o povo da Igreja do Coelho. E a Rayane, Deus tem falado forte o coração dela e apareceu essa oportunidade no momento que a gente estava lá nesse retiro, onde Deus deu uma direção ao apóstolo Márcio de separar alguns jovens para ativar isso no coração deles, né? E parece que foi numa desse momento que você estava lá ministrando isso. E apareceu essa vaga e a Rayane está lá, já foi enviada, já está lá. E foi algo assim de Deus, né? Parece que não tinha vaga. Não tinha vaga. Eu até brinquei lá com ela na quarta-feira, que eu estava lá em São Paulo. Eu brinquei com ela dizendo o seguinte, eu falei assim, a Rayane foi pega a laço, né? Porque não tinha vaga, já estavam todas preenchidas, mas quando Deus está no negócio, aparece. E o que aconteceu? Um casal desistiu. E aí surgiu a vaga. E por incrível que pareça, o casal, nós conversamos, estávamos ministrando na parte da tarde, acertamos, né, já pré-agendado para ela ir, só que aí surgiu a questão de não ter essa vaga, e quando chegou a noite, eu chego à noite em casa, o diretor do treinamento me liga e fala assim, surgiu uma vaga, eu não sei como, tem um casal que desistiu. Eu falei assim, então é de Deus, então é da Rayane. Aí eu liguei imediatamente. E eles estavam orando, né, sobre a situação, e Deus abriu as portas. Vamos lá. Pastor Manuel, o que você pode dizer sobre missão e ser missionário? Há muita gente que fala assim, eu queria fazer missão, né? E às vezes não tem esse entendimento do que é ser um missionário. Você consegue aí fazer essa diferença de missão, missionário, ou é a mesma coisa? Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa diferenciar é a obra missionária com a missão. Missão todos nós temos. Deus nos deu uma missão. Deus te deu uma missão de pastorear essa igreja, de conduzir esse povo. É uma missão. Agora, quando a gente fala de missões, de ir pregar o evangelho, a gente também tem que saber entender esse trabalho. Primeiro ponto que a gente precisa entender, que eu tenho que ter um chamado específico. Não é apenas, é muito bonito, eu acho lindo ir para o campo missionário, pregar o evangelho na África e tá, né? Eu uma vez eu vi um jovem falando que o sonho dele era ir para o deserto do Saara, pregar o evangelho para os nômades, subir no camelo, né? Aí bater aquele vento e aquela areia quente. Eu falei assim, ô filho, acorda, você tá sonhando. Acorda que você não tem esse chamado, você quer apenas porque você acha muito bonito. Curtir um momento ali Exatamente. No deserto, né? E na realidade, a obra missionária ela é muito mais do que isso, né? É saber que Deus te chamou para esse ministério específico de ir alcançar as nações, de pregar o evangelho. Que muitas das vezes não vai ter vento batendo no rosto. Exatamente. Pelo contrário. Vai ter perseguição, vai ter situações contrárias e está disponível para isso, né? O missionário ele tem que estar pronto para tudo. Ele tem. Eu brinco dizendo que existem coisas que só acontecem com o milionário e com o missionário. Como assim? Existem coisas, às vezes, no campo missionário, que Deus te mima, que só
Só um milionário consegue você ir para um lugar, descansar, passear, Deus abrindo portas para você. E isso acontece. Porém, nós temos que estar pronto para as dificuldades. E Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz, ó, eu sei o que é comer bem, mas também sei que Passar necessidade. Eu sei o que é andar de avião, mas também sei o que é andar a pé. E o missionário, ele tem que estar pronto para isso. E só está pronto para para estar nessa situação quem tem realmente um chamado. E esse é o ponto crucial. Não é aquela pessoa que está dando problema na igreja, e aí o pastor fala assim, esse cara está me dando muito problema aqui, sabe uma coisa? Vou mandar ele para o campo missionários assim, eu me desfaço desse cara. Ou então, é aquele cara que você olha para ele e você fala, rapaz, esse cara é um bom pregador, eu acho que esse cara serve para ir para o campo missionário. Ele pode ser um bom pregador aqui. E ele vai desenvolver o seu papel aqui, mas no campo missionário não tem. O pastor Edson Queiroz, que escreveu o best-seller da Igreja Local e Missões, né? Ele conta no livro dele o seguinte, que um dia ele foi pastor da primeira Igreja Batista de Santo André, e ele estava na rua, lá em Santo André, e ele viu um rapaz da igreja dele pregando na rua, e o cara pregando, mas com poder e gente parado na praça. E pra gente parar na praça pra ouvir um pregador de rua, o cara tem que ser bom. Muito bom. E aí ele olhou pro cara assim e falou assim, rapaz, esse cara serve para ir pro campo missionário. E o pastor Edson tinha, né, porque o Senhor o levou, ele tinha um coração assim grande para a obra missionária. Ele enviava muitos missionários. E aí, no domingo seguinte, ele viu o rapaz e falou para o rapaz, eu quero conversar com você. E agendou, marcou um gabinete e foram conversar. E aí ele falou assim, rapaz, eu quero te mandar para o campo missionário, eu vou te preparar para você ir para o campo. E mandou o rapaz para o campo missionário. Meu amigo, foi um fracasso o trabalho do rapaz. Por quê? Porque Deus não chamou ele para ir para o campo missionário. Deus chamou ele para pregar na praça. Exatamente. E aí é onde eu volto a falar. Isso chama-se chamado específico. Cada um tem o seu chamado. É os 5 ministérios que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. É aquilo ali, não tem como fugir. Cada um foi chamado para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. E cada um tem o seu chamado e não adianta atropelar. Ah, não, eu quero ser um missionário e vou, porque eu acho bonito. Não vai funcionar. Então, esse missionário, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele tem que ter esse chamado específico. Quando ele tem esse chamado específico, então ele precisa se preparar. Porque também, eu fui líder de campo muito tempo, quando eu trabalhei na Colômbia, e chegavam muitas pessoas dizendo que queria pregar, que estava ali para pregar, que ia plantar igreja, que ia trabalhar, que ia fazer, mas você via que ele só achava bonito. Mas no dia a dia, ele não tinha esse chamado. Ele não conseguia se contextualizar com aquele povo. Ele não conseguia aprender o idioma, a cultura do povo. E olha que nós estamos falando de uma cultura prima. É uma cultura aqui da América do Sul. Nós somos primos, vamos dizer assim, culturalmente falando. Nossa cultura é muito parecida. Ele não se acostumava com a culinária do povo. E aí ele só reclamava, ele falava mal. E o cara não consegue desenvolver o seu ministério. Então, ele tem que aprender, ele tem que primeiro fazer o que a Rayane está fazendo, que é um curso intercultural, se treinar, comer comida de outras culturas, o vestimenta de outras culturas, entender essa cultura, vestir a roupa da outra cultura para ela entender. Quando eu falo vestir a roupa, não é a roupa literal, né? Vestir a cultura, né? E se aculturizar com aquela cultura. Aí sim, esse camarada ele tem um chamado, ele é um missionário. Aí ele pode ir, e ele vai se adaptar, e ele vai pregar o evangelho, e Deus vai abençoar muito a vida dele naquele lugar. Você acha que hoje a igreja perdeu um pouco a visão missionária?
Eu sei que é um assunto polêmico, mas a gente vai ter que conversar sobre isso. Exatamente. Eu vou um pouquinho mais além. Um pouco não, perdeu muito. Muito. Muito, muito. E por que você acha isso? Por alguns motivos. E aí, eu vou jogar pedra no meu telhado, não vou jogar pedra no telhado do vizinho. Como missionário, nós missionários, infelizmente, deixamos isso acontecer um pouco. Por quê? Porque se por muitos anos se pregou que o missionário era um miserável, um pedinte de oferta. Por muitos anos, quando o missionário ia numa igreja, por exemplo, você convidava um missionário para vir aqui à sua igreja para falar sobre o seu trabalho na África, na Ásia, onde foi, ele vinha com aquela pior roupa, com aquela cara de pobre coitado e pedindo uma ajuda. Ai, irmãos, me ajuda aí, porque... Eu comi cérebro de macaco lá na África. Eu fui numa tribo lá e comi cérebro de macaco. Meu amigo, entenda uma coisa. Cérebro de macaco em algumas tribos é a comida, é a culinária mais importante, é a melhor, é a mais suculenta. Ele tá te dando o melhor que ele tem para você. Então não é. Então ele aproveita isso para sensibilizar a igreja por causa da oferta. Infelizmente, essa é a pura realidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, muitos missionários que não tinham esse chamado missionário foram para o campo para passear, para fazer qualquer outra coisa, menos para pregar o evangelho. Turismo missionário. Turismo missionário. Eu sou missionário e ele se liga a uma agência e eu vou. Eu vou lá, dou uma volta, falo de Jesus para algumas pessoas e volto. E pronto. E aí eu volto e falo que sou missionário, que vou nas igrejas dando testemunho do que eu fiz, e na realidade ele não fez nada. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Eu e minha esposa éramos líderes de todos os missionários da Kairos que chegava na Colômbia. E aí chegou um rapaz aqui do Mato Grosso do Sul, foi para Medellín, nos ajudar a plantar igrejas em Medellín. Na época, pau tava quebrando em Medellín, Pablo Escobar botando bomba para tudo quanto é lado, na época da guerra civil, couro comendo. E aí eu e minha esposa sempre fazíamos o seguinte: sentávamos com os missionários que estavam chegando, sentávamos com eles e falávamos para eles: ó, aqui o trabalho é assim, você tem que fazer isso, esse aqui é o local de trabalho e tá, você vai fazer, sua atividade é essa e tá. Já dava todas as tarefas e tudo que ele tinha que fazer e o que não podia fazer, culturalmente falando. E aí ele chegou para mim e falou assim: Manuel, seguinte, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vim pra cá porque me falaram que as colombianas são muito bonitas. Epa. E eu vim pra casar com uma colombiana. Eu falei assim: rapaz, você veio pro lugar errado. Você veio pro lugar errado. Você não veio pra pregar o evangelho. E aqui é pra se pregar o evangelho. Você tem noção de onde você está? Você está em Medellín, em pleno conflito. Guerra. E você tá me falando que tá vindo pra cá pra casar com uma colombiana? Não, eu vim pra pegar o evangelho, mas também vou casar com uma colombiana. E aí aí todo dia, a gente tava plantando uma igreja lá, todo dia ele tomava banho à tarde, se perfumava, pegava uns folhetos e saía. Vamos evangelizar. E dizia assim: ó, tô indo evangelizar. Um dia, a minha esposa me chamou e falou assim: Manuel, esse camarada não tá evangelizando, não. Aí eu falei assim: como assim, Tânia? Como ele não tá evangelizando? Todo dia ele sai com um bolinho de folhetos e tá. E quando ele volta, ele diz que foi a não sei aonde, que pregou pra não sei aonde, tá. Ele falou assim: tenha certeza que ele não está pregando. E eu vou te explicar aonde. Observe que quando ele chega, ele pega o mesmo volume de folhetos e coloca lá onde ficam os folhetos. Pode observar. E aí eu fui e marquei. Sem ele perceber. Ele foi embora, voltou, pum, botou. Tava lá. O mesmo volume de folheto. Ele não distribuía folheto. Ele não pregava para ninguém. Ele não fazia nada para ninguém.
Bem, aí eu falei assim, então deixa sem vergonha comigo, que agora eu vou seguir ele para ver o que ele tá fazendo. Você sabe o que esse sem vergonha fazia? Ele ia pro shopping, porque o shopping era um pouco próximo da gente, então dava para ir caminhando. Ele ia pro shopping e ficava azarando as colombianas. E aí, infelizmente, tivemos que fazer o rapaz voltar. E ele voltou. Ficou muito chateado, até porque não conseguiu fazer nada. Só ficou 6 meses lá, até porque não tinha como. Tivemos que entrar em contato com a igreja dele, explicar ao pastor dele que tem que ser feito. Não era missionário, a missão dele era outra, né? Ele exatamente. Mas vamos voltar lá ao ponto. O ponto. Então, por esses motivos, algumas igrejas deixaram de fazer. Agora vamos para o outro lado. Também tem um outro lado. As nossas igrejas hoje, elas estão muito para dentro. Elas estão pensando apenas aqui. No seu evento, exatamente, no seu meio, na forma de se promover, de fazer a igreja crescer famosa aqui. Ela tem que ter um X números de seguidores no Instagram, no Facebook, tá? Essa igreja, ela tem... Não é que ela tem que ser relevante, a questão não é a relevância. Até porque uma igreja que pensa assim, ela não pensa na relevância, ela pensa em crescimento próprio. Nada mais. Porque, na realidade, toda igreja deve ser relevante no local onde está. E deve crescer. Deve crescer, com certeza. Faz parte do processo do que a igreja tem que ser. Exatamente. Então, com isso, a obra missionária, ou a mensagem missionária nas igrejas, deixaram de ser pregadas nos nossos púlpitos. Não se prega mais missões, não se prega mais envio de missionários. Por quê? Porque é menos uma pessoa, menos um obreiro que eu vou perder, que poderia estar exercendo sua função aqui, fazendo essa igreja crescer e expandir, e eu estou mandando para lá. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que quando o Espírito Santo, lá em Atos 13, vai falar com a igreja de Antioquia, separar a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, se nós observarmos literalmente, Barnabé era o pastor da igreja e Saulo era o co-pastor da igreja. Porque, observa comigo, quando Barnabé estava em Jerusalém e que a igreja de Antioquia começou a crescer, os apóstolos pegam Barnabé, manda para Antioquia para saber o que estava acontecendo lá. Quando ele chega, ele vê aquele avivamento, ele fala assim, nossa, isso aqui está crescendo. E ele começou então a pregar para aquele povo, a doutrinar o povo, a ensinar o povo. Só que era muito trabalho para ele sozinho. E aí ele pensa em Saulo. E aí ele vai até Tarso buscar Saulo. E aí, olha que coisa interessante. Quando Saulo foge de Jerusalém, no capítulo 11, se eu não estou equivocado, quando ele foge de Jerusalém e vai embora para Tarso, porque os irmãos queriam matá-lo, e ele vai embora para Tarso, dele chegar em Tarso até Barnabé convidá-lo para ajudar a pastorear a igreja de Antioquia, nós estamos falando numa média de 12 a 14 anos. Então, Saulo ficou de 12 a 14 anos no anonimato. Escondido. Lá. Na realidade, eu vou dizer que ele estava na aljava, sendo preparado para depois ser lançado. Amém, amém. E aí, quando Barnabé chama Saulo para vir e ajudá-lo, então ele passa a ser o co-pastor da igreja. E agora o Espírito Santo usa o profeta Ágabo para dizer, separa esses dois, porque eu vou mandá-los para o campo missionário. E a igreja, sem relutar, simplesmente oraram, jejuaram, impuseram as mãos e os enviaram. Então, hoje, as nossas igrejas perderam essa essência. E nós sabemos muito bem que toda a igreja ela foi chamada para o trabalho missionário. Seja ele aqui ou lá.
Porque uma coisa que nós precisamos entender que a pregação do evangelho é no mundo. Então, quando eu olho para a Amendoeira... É um campo missionário. Porque faz parte desse mundo. Exatamente. Quando eu olho para o Rio de Janeiro, quando eu olho para o estado do Brasil, e aí a gente pode pensar aí nos 27, né? 27 estados. Quando a gente olha para os 27 estados do Brasil, faz parte desse mundo. Quando eu olho para a América Latina, quando eu olho para a Europa, quando eu olho para a Ásia, quando eu olho para a Oceania, faz parte desse mundo. Então, na realidade, nós devemos pregar o evangelho em todo mundo, porque essa foi a palavra de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, precisamos pregar o evangelho aqui? Sim. Mas precisamos também pregar o evangelho lá. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e aí eu coloquei assim: você já orou por algum país hoje? E aí uma pessoa colocou assim: por que orar por um país ou ir para um país se aqui no Brasil tem tanta coisa para fazer? Né? E aí a minha resposta para ela foi o seguinte: quando Jesus fala ide por todo mundo, não está falando só do Brasil, está falando de todo mundo, de todo esse cosmos aqui que nós vivemos. Então, nós precisamos alcançar todos. E eu gosto muito da expressão que está no espanhol, na Bíblia de Atos 1:8, porque ele vai falar até o último da terra. Até o último da terra. Então, aonde tem uma só pessoa que precisa de Jesus, o evangelho tem que chegar até ele. Mas talvez não falta esse entendimento nisso, desse chamado que a Bíblia nos convoca, né? Porque há aqueles como essa que te respondeu e disse: por que eu vou para outro país se tem tantos lugares aqui no Brasil, até aqui na cidade? Né? Aí a igreja fica presa a nisso. Perfeito. Né? Aí não envia ninguém. Perfeito. Tá? Aí tem aqueles também que ele acha que missão é a missão que você tem que ir para outro país e ele não faz nada na cidade, no estado, no seu país. Esses dois extremos que precisa ter esse equilíbrio. Né? Exatamente. E a igreja precisa entender isso. Ele precisa ter aqueles missionários que ficam e precisa ter aqueles missionários que vão. Ou incentivar, ou preparar aqueles que vai despertar se ele vai ficar ou se ele vai. Aí é como o pastor falou, né? Hoje as igrejas estão muito preocupadas em ficar. Né? Exatamente. E isso em todos os níveis, porque até as mensagens que falam de eternidade está fugindo dos nossos altares, porque a igreja está muito preocupada em ficar na terra. Mas isso é um outro podcast. Exatamente. Mas, voltando à pergunta, eu acho que a igreja, né, quando eu falo igreja, eu não falo igreja local ou ministério. Estou falando da igreja de Cristo. Ela perdeu um pouco essa visão missionária porque ela perdeu a visão do reino. Você concorda comigo? Concordo completamente. Porque o reino hoje, para alguns pastores, desculpe te cortar, vou deixar você falar. O reino hoje, para muitos pastores, é a minha igreja. Exatamente. E aí, por que eu vou gastar dinheiro com missionário que vai representar Kairos? Ou a Jocum, ou qualquer outra agência missionária. Talvez seja isso que esteja acontecendo, aonde muitos pastores acham que o reino é a igreja dele. Tem muito pastor que diz: Deus vai mover um avivamento e é aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz é avivamento. Ele não entende que aquilo que o outro está fazendo também pode ser o avivamento e ele se juntar com aquele outro. Perfeito. Né? Mas vamos falar especificamente de missões. Você não acha Sim. que está muito assim, pastor, pensando no seu reino? Você falou aí uma palavra muito importante chamada equilíbrio. Eu acho que é exatamente isso que está faltando nas nossas igrejas. Esse equilíbrio. Quando nós entendermos o que significa equilíbrio e trazer a igreja local para esse equilíbrio, nós temos que ter a visão do Campo Branco.
E a visão do Campo Branco pode ser aqui e pode ser lá. Uhum. Você está entendendo? A perspectiva da visão dos Campos Brancos é essa. Eu estou aqui, então eu consigo enxergar esse Campo Branco aqui, porque eu estou bem perto, mas quando eu levanto os meus olhos e olho para o horizonte, esses Campos Brancos, eles estendem até lá. Então eu preciso alcançar aqui, mas eu preciso alcançar lá. Só que aí, infelizmente, as igrejas hoje, elas estão muito focadas apenas no que você falou, apenas na igreja local deles. Eles não estão olhando o reino. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. A Missão Kairos está em Guiné-Bissau há 28 anos. Vai fazer 29 anos agora. Nós estamos em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país extremamente pobre e analfabeto. Mais de 90% da população é analfabeta. Quando nós chegamos em Guiné-Bissau, nós percebemos que tínhamos muita dificuldade de anunciar o evangelho diretamente para o povo. Por quê? Porque a maioria do povo ou era bruxaria, vivia da bruxaria, ou então eram muçulmanos. Então não dava muito espaço para a gente alcançá-los. Então começamos a mudar a estratégia. Abrimos uma escola. E começamos com essa escola debaixo de uma árvore numa aldeia. O chefe do povoado falou assim, olha, eu deixo vocês pregarem o evangelho, mas se vocês ensinarem os nossos filhos a ler e escrever. E aí começamos. Bem, daí uma aldeia achou interessante, viu, gostou, nos chamou, abrimos outra e outra e outra. Hoje nós temos 5 escolas. Uau. Dessas 5 escolas, já surgiram 14 igrejas. Das 5 escolas, 14 igrejas. Das 14 igrejas, entre 10, 12, acho que está nessa média aí, não sei exatamente, nós já passamos para os nacionais. Ou seja, a Kairos pregou o evangelho, construiu o local, discipulou esse povo, treinou esse povo, deu conhecimento para esse povo, identificou as pessoas que tinham um chamado pastoral, trouxe para perto, discipulou ministerialmente, ungiu esse camarada e passou a igreja para eles. Então, quando a gente olha para isso, isso é reino. Nós não estamos aqui preocupados em plantar igrejas, por exemplo, para a Missão Kairos, falando da Missão Kairos, para a Missão Kairos. Não. Nós estamos ali plantando igreja, mas já pensando em algum nacional para assumir essa igreja. Porque isso é reino. Nós temos que pensar no reino de Deus. E o reino de Deus é isso. Quando Jesus veio à Terra, ele poderia muito bem ficar aqui e dar continuidade e expandir o seu reino. Mas o que ele fez? Ele teve o seu tempo, entregou na mão dos apóstolos e disse, tá vendo tudo que eu fiz com vocês? Agora façam com os outros. E segue. Isso é pensar no reino. E eu acho que é exatamente isso que está faltando na nossa liderança hoje, principalmente aqui no Brasil. Você acha que hoje há muita dificuldade de levantar missionários na igreja por falta desta visão do reino? Mas você vai responder daqui a pouco. Ok. Porque eu tenho que dar uma dica aqui para você que está aí acompanhando a gente. Obrigado, você que está aí conosco. Lembrando você que você tem que se inscrever no nosso canal. Você que está chegando aqui, que acompanha o Pastor Manuel, se inscreva no nosso canal aí, que isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Verdade. É importante. Dê um like, né? Isso também nos ajuda. Manda aí esse link para 2, 3 pessoas. Você que conhece alguém que tem uma chama missionária e precisa ser despertado, manda esse link agora para alguém e isso vai ser importante para você, tá? E eu quero agora anunciar aqui os nossos patrocinadores, que são importantes, que nos ajudam aqui no nosso programa. E você, mamãe e papai, que procura aí uma escola de qualidade, bom futuro,
é o melhor lugar para você colocar o teu filho, para que você venha a estar tranquilo, porque o seu filho vai ser muito bem cuidado. Uma direção evangélica e pessoas sérias trabalhando com seu filho na educação. Então o telefone está passando aí na tela. Se você ainda não matriculou o teu filho, está procurando uma escola que tem um preço legal e tem uma qualidade excelente, aí Bom Futuro, o nome já está dizendo, né? É profético. Bom futuro para os seus filhos. Amém? Você que quer comprar um carro, está querendo trocar o teu carro, você vai ali na Passei Veículos e você vai encontrar o melhor veículo de qualidade, também parcelas que vão caber no seu bolso, e eu tenho certeza que você vai ter um atendimento diferenciado. Passei Veículos é a melhor concessionária aqui de São Gonçalo, e o telefone está passando aí na tela e você vai ligar e você vai ser bem atendido. Faça uma visita lá, você que está procurando um carro de qualidade. E você que quer comer uma comida de qualidade ou uma batata recheada, Star Grill, você vai ter uma refeição de qualidade. Apóstolo, aonde que eu encontro a Star Grill? Aqui no Pátio Alcântara você tem a Star Grill e ali no shopping Partage. Eu sempre confundo o nome desse shopping. Partage. No Partage ali em São Gonçalo também você encontra ali a Star Grill. Tá aí os nossos patrocinadores e vai lá. Qualidade, e quando você for lá, você fala assim, ó, eu ouvi lá no podcast, Visão Podcast da MAV, da Igreja Alcançando Vidas. Vai lá que você vai ser muito bem atendido. De repente rola até um desconto lá. Negócio de batata recheada. Eita, eu vou levar minha esposa lá, eu moro ali perto. Uma picanha na pedra, meu deliciosa. Deus do céu. É Deus na terra. E voltando aqui, qual é a dificuldade hoje de se encontrar missionários na igreja? É por causa dessa falta de visão do reino? As igrejas não estão mais se importando com isso? Ou as pessoas não querem mais pregar o evangelho, não querem ser mais missionários? Qual é a dificuldade hoje que o pastor pode dizer que está encontrando para que esses missionários venham ser ativados? Perfeito. Bem, por muito tempo, né, voltando lá um pouco atrás, por muito tempo, aquilo que nós estávamos falando daqueles missionários, pobres coitados, né, que se transvestiam de pobres coitados, isso também atrapalhou um pouco. Deixou as pessoas pensar, não, se ser missionário é isso, eu não quero. Eu não quero ir. Mas graças a Deus isso tem mudado. Hoje nós estamos vendo um grupo de jovens, uma galera completamente diferente, pensando diferente, né? E o mais interessante, o nível cultural desses jovens tem aumentado. Tem aumentado. Antigamente... Ainda tem jovem queimando, querendo ir para as nações? Tem? Muito. Legal. Muito. Hoje a nossa maior dificuldade não é encontrar jovens ou pessoas ou adultos que queiram ir para o campo missionário. Hoje a nossa maior dificuldade é encontrar igrejas que queiram enviar. Essa é a nossa maior dificuldade. Por exemplo, nós tivemos que trazer alguns missionários devido à pandemia, trazer do campo, porque suas igrejas cortaram seus sustentos. Mas isso não foi só por causa da pandemia. Houve o problema da pandemia? Sim. Mas muitas outras igrejas, antes da pandemia, já estavam tirando seus missionários do campo. Tá? Eu conheço aqui mesmo em São Gonçalo, eu conheço algumas igrejas que têm 18 missionários no campo. E sustentam todos eles. E mesmo na pandemia, mantiveram todos os seus missionários no campo. Entendeu? Agora, infelizmente, tem igrejas que não têm a visão missionária. E com isso, não enviam os seus missionários. E aí nós vamos lá para a Bíblia, né? Quando Paulo fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tem quem envie? E aí é que está a grande questão.
não tem igrejas para enviar. Não tem pessoas para enviar. Hoje nós não queremos mais investir na obra missionária. Mas como vamos alcançar o mundo se nós não investirmos na obra missionária? Como vamos alcançar os indígenas brasileiros se não tem igrejas entendeu? Possa enviar um missionário para os indígenas brasileiros, que é os nossos povos não alcançados dentro do Brasil? Tá? Quer ver uma coisa muito interessante que a gente precisa entender sobre povos não alcançados? E essa questão, essa demanda. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma quantidade de ciganos. Já parou para pensar que é um povo não alcançado e que ninguém gosta de se aproximar dos ciganos e que a gente precisa pregar o evangelho para eles? A maior igreja evangélica na Espanha é a igreja dos ciganos. Eu tive o prazer e a honra de subir no púlpito de uma igreja de ciganos e pregar o evangelho para aquele povo. Meu Deus, que coisa de louco. Você vê aquelas mulheres, aqueles caras cantando aquela música flamenga, sabe, meia chorada e cantando e tá. E você vê aquilo, o povo com o coração ardendo, querendo ouvir a palavra. E hoje no Brasil, por que não? Já que nós não queremos enviar um missionário para ir para a África ou para a Europa ou para onde for, envia um missionário para alcançar os nossos irmãos ciganos que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E hoje, infelizmente, as nossas igrejas estão fechadas para isso, que precisam abrir. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje a nossa maior dificuldade não é recrutar novos obreiros. Nossa maior dificuldade é conseguir igrejas que sustentem esses novos obreiros. Em nome de Jesus, isso vai mudar. Em nome de Jesus. E desculpa, apóstolo, eu fiquei muito feliz mesmo, quando, de coração aberto, e aí usando lá o texto de Atos dos Apóstolos 13, né, quando a igreja estava orando e jejuando, enviou Paulo e Barnabé. E aí eu vou falar da Rayane. Vocês estavam num tempo de oração, vocês estavam num tempo de entrega com aqueles jovens, e o Espírito Santo naquele momento falou, e vocês não questionaram em momento algum, e simplesmente oraram e enviaram. E ela está lá se preparando, daqui a pouco está no campo missionário. É isso que nós precisamos hoje. As nossas igrejas precisam ter essa visão. Entendeu? O nosso propósito é que esse despertar da igreja, eu não estou dizendo que Alcançando Vidas é melhor, ou Alcançando Vidas é quem envia missionário, mas é despertar isso nas outras igrejas. Exatamente. Já que a gente consegue influenciar hoje pelas redes sociais muita gente, vamos começar a influenciar as pessoas, trazer essa chama missionária de volta e fazer os pastores entenderem que não é despesa, é investimento. No reino a gente não tem despesa. Exatamente. No reino a gente tem semeadura. Exatamente. Né? E semeadura a gente vai colher. E quando a igreja ela se volta para missões, Deus abençoe, abre as portas, Deus abre os céus e abençoa a igreja. Não é? E porque às vezes o pastor ele pensa no custo que ele vai ter de enviar esse missionário, porque hoje, infelizmente, não é? Há muitas igrejas que estão preocupadas em promover eventos, show, entretenimento, né? E estão esquecendo do reino. Estão colocando lá os cantores, pastores da mídia, porque isso vai agregar pessoas, às vezes de outra igreja, né? E para ele fica mais fácil, né? Ele monta um planejamento, a gente traz fulano, ciclano, a gente vai encher a igreja de crente, né? E a gente acha que a gente está pregando o evangelho. Exatamente. Que pregar o evangelho para muitos pastores é ter público, é ter gente, é ter movimento. Ajuntamento, a palavra correta. Há muitos pastores preocupados com o ajuntamento, porque não quer discipular, não quer montar estratégia de evangelismo. Tem muitos pastores que acham que não, Deus me livre, isso ficar cuidando de gente é muito ruim.
Mas isso é ser igreja. Exatamente. É o discipulado, é você ensinar a igreja a ser igreja fora da igreja, e você está incentivando esses jovens e aqueles que têm um chamado missionário e enviar esses que estão queimando para ir para as outras nações. E a igreja perdeu isso. Muito. A minha pergunta para o pastor é: o que se precisa fazer para que a igreja volte à visão do ID? Sim. Primeiro ponto, despertamento. Eu acho que a gente precisa pregar mais sobre isso, para despertar a igreja sobre a obra missionária. Trazer pastores, missionários que estão envolvidos dentro dessa obra missionária, mostrar estatísticas de países, as necessidades desses países. E aí, quando eu falo da necessidade dos países, eu não estou falando de você trazer um vídeo mostrando o cara cortando a cabeça do outro e você está vendo, tem que pregar o evangelho lá. Não, não. É mostrar a carência do evangelho, a necessidade espiritual daquele povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é muito importante. Quando a gente fala de enviar missionários, é engraçado que a gente só pensa na África. Já percebeu isso? Vamos enviar um missionário. Para onde? África. Mas e os outros países? E é só a África que tem necessidade? Por exemplo, aonde tem mais necessidade? África ou Europa? Hoje é Europa. Mas poucos pensam assim como você. Eu acho, se eu estiver errado, o pastor me corrige. Eu acho que a África virou assim mais uma visão política. E comercial. Isso, no sentido comercial, né? Política que eu digo porque um político, quando ele quer voto, ele vai pra rua, ele vai lá na favela, Exatamente. ele vai lá nas comunidades, ele abraça, ele te beija. Depois que ele tá lá, ele não tem mais essa paixão, esse amor Sim. com você. Então, acho que a África virou mais dentro dessa visão política. Não, tô na África, tô aqui cuidando dos... Mas, na verdade, eu acho que a África é o país que tem mais missionários e tem mais investimento, né? E as pessoas ainda estão dizendo, eu quero ir para a África, né? E o grande problema hoje, e isso eu ouvi de um pastor, de um apóstolo, que está hoje até na Espanha, que é o apóstolo Jean, as igrejas na Europa estão fechando. Exatamente. Estão virando bares, boates. Exatamente. Né? As pessoas não querem mais Jesus hoje, né? E muitos pastores que foram abrir igrejas na Europa estão abrindo igreja para brasileiros. Esse é o grande problema. Esqueceram de pregar para os nacionais. Os nacionais, né? Então, como mudar isso? Exatamente. Fala isso para quem estão nos ouvindo aqui, um pastor que de repente quer acordar para essa visão missionária. Sim, vamos lá. Quando a gente pensa no país, por exemplo, quando a gente pensa na Europa, no continente europeu, a gente tem que pensar no seguinte: não na facilidade que a Europa nos oferece. Exemplo, você consegue um carro mais fácil do que aqui no Brasil. Você consegue uma casa melhor. Quando você aluga uma casa, vou te falar da Espanha que eu tô lá, né? Nós temos uma igreja lá na Espanha. Então, quando você aluga uma casa, você já aluga a casa totalmente imobiliada. Você não precisa de comprar móveis, você não precisa de investir nisso. A única coisa que você tem que levar, de repente, seus talheres, sua roupa e uma televisão. O resto, tá tudo lá. Isso é fácil. Com máquina de lavar, com secadora, com máquina de lavar talheres, né, as louças e essas coisas todas. Então, tem essa facilidade. A Europa te dá essa facilidade? Te dá, sem problema algum. Porém, quando a gente fala de pregação do evangelho e de envio de missionários, não é aí que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar, não é no euro. O euro está R$6. Não, eu não posso olhar para o euro. Eu tenho que olhar a necessidade espiritual desse povo.
Exatamente. E aí, quando eu olho para a necessidade espiritual do espanhol, do francês, do alemão, do italiano, as coisas mudam. Você tem uma noção, apóstolo? Quando nós fomos abrir a igreja lá na Espanha, nós fomos nas Ilhas Canárias. É uma ilha paradisíaca. Que coisa linda é as Ilhas Canárias. Nós estamos lá em Lanzarote. Apóstolo, pensa num lugar carente do evangelho. A maior igreja da Espanha hoje é a nossa. Sabe quantos membros nós temos? Aí quando a gente fala, pô, a maior igreja da Espanha, não, perdão, a maior igreja da cidade de Lanzarote, aí você fala, pô, esse cara tem mais de 1000 membros lá, né? 70 crentes. Olha aí. Sabe qual é a maior igreja? A maior igreja. Sabe qual é a porcentagem de cristãos, de evangélicos na cidade? 0,4%. Olha. Então, esse é um lugar carente. Esse é um lugar que a gente precisa de mandar mais missionários, plantadores de igreja para seguir, para pregar o evangelho. Mas quando você chega em Lanzarote, você encontra na rua muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos. Por exemplo, o nosso pastor que está lá, ele morava num prédio de 4 andares. Ele morava no 2º andar. No 3º, morava uma família de muçulmanos. O marido e 3 esposas. Quando ele saía com as esposas dele. Ele era muçulmano, estava ali. Então, você vê a carência, a necessidade daquele povo. Você vê, para você pregar o evangelho para um europeu é muito complicado, não é simples. E você tem que ir com poder e maravilha, porque senão você não consegue. Primeiro que ele vai te olhar assim e vai falar assim, rapaz, quem é você, rapaz? Você é um latino-americano que veio aqui por causa do meu euro, rapaz. Eu tenho tudo, você tem o quê? Então, quando você vai plantar uma igreja na Europa, você tem que ir, além de ter esse chamado, saber que você vai lidar com potestades que vai te enfrentar de frente a frente. Por exemplo, quando eu cheguei a primeira vez em Lanzarote, foram 4 noites sem dormir, só ouvindo vozes. E olha que eu já estava vindo de uma série de oração e jejum, porque eu sabia que eu ia encontrar lá. Já me preparando para isso. Quando você desce no aeroporto, parece... isso aí todo mundo fala, mas não é. Eu estou te dizendo porque isso aconteceu comigo. Você sente um peso. Traz um peso no lugar. Aí você vai procurar a história do lugar. Quem foi que fundou Lanzarote? Foi um bruxo. Que ele usava os vulcões. Ele entrava dentro dos vulcões, que lá tem só 350 vulcões, né? Ele entrava dentro dos vulcões para fazer bruxaria. E ali ele começou, trazendo gente de Madrid, de Barcelona e tal, e foram vindo. E surgiu, então, a cidade de Lanzarote. E aí, é essa necessidade, é essa carência que nós temos que observar. E nós temos que apontar para a necessidade espiritual do povo. E quando eu levo esse despertamento para a igreja, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho certeza que muitas pessoas vão se levantar com o chamado de Deus para ir. E eu, como igreja, tenho que enviá-los. Então, esse despertamento é que precisa hoje dentro das igrejas. Eu acho que a igreja ela perdeu um pouco do foco missionário, porque, primeiro, que a igreja passou a esquecer o que é igreja. Eu vou explicar. A religião começou a ensinar que você tem que ser igreja no culto. Esqueceu de ensinar que você tem que ser igreja fora da igreja, né? Não é você deixar de estar na igreja, é você ir à igreja e levar a igreja, né? Eu acho que missões também é isso. Exatamente. Muitas igrejas começaram a implantar igreja fora
né, na Europa, tem as igrejas na América, muitas igrejas de brasileiro. Eles levantam uma igreja 4 paredes, implantei uma igreja, esqueceu de implantar a igreja pessoas. Exatamente. O que os muçulmanos fazem? Exatamente. Eles implantam pessoas. Né? E essas pessoas vão começar a se conectar com outras pessoas e elas vão começar a falar o quê? Dos seus princípios. Vão começar a falar o quê? Da religião muçulmana. E eles vão começar a trabalhar em famílias, em pessoas e começar então a evangelizar para a sua religião. A igreja perdeu isso. A igreja montou a igreja 4 paredes e esqueceu de preparar as pessoas para serem igreja. Eu costumo dizer que igreja não é só você ir, a igreja é você levar. E a gente está trabalhando hoje para que a igreja entenda isso. E assim são os missionários. Exatamente. Assim são os missionários, não, as igrejas que vão ser implantadas fora do país. Esse é o nosso projeto. A gente implantar não igreja só 4 paredes, mas implantar pessoas. E olhando para alguns anos atrás, há 2 anos atrás, vamos falar da pandemia. Muitas igrejas fecharam. Por quê? Porque eles não discipularam a sua membresia, seus membros, seus líderes, seus discípulos. Eles não discipularam. Eles simplesmente agregaram aquelas pessoas, jogaram aquelas pessoas ali e vão fazer culto. Vão fazer culto, vão cultuar. Só que a igreja fechou, ele não estava acostumado a cultuar em casa. Ele não sabia que era isso. E aí o que aconteceu? Puf, foi pro mundão. Se perdeu. E muitas igrejas fecharam as portas. Exatamente. Agora, olha que coisa interessante dentro disso aí que o apóstolo está falando. O saudoso Paul Weng-Shu, né, David Weng-Shu, um dia ele recebeu um convite para ir aos Estados Unidos pregar nos Estados Unidos. Então, ele foi o primeiro pastor a começar com células no mundo, né? E aí, ele chegou no aeroporto, nos Estados Unidos, estava lá andando no aeroporto, esperando o pessoal chegar para buscá-lo. Ele viu uma irmãzinha com uma pasta da igreja dele. Que essa pasta só era entregue, olha só, hein? Só era entregue para líderes de células da igreja dele. E aí ele foi na irmãzinha e perguntou: irmã, essa pasta da minha igreja. Ele disse: pastor Show, o senhor tá aqui também, tá? E aí eu falei assim: mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim: sabe o que acontece? A minha filha mora hoje nos Estados Unidos. E ela tá ganhando neném. E eu vim para ajudá-la. Então eu trouxe o meu manual, porque eu não posso ficar aqui sem igreja. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu fazia lá. Eu vou fazer uma célula na casa da minha filha e vou pregar o evangelho. Essa mulher nunca vai desviar do evangelho. Por quê? Porque o pastor Paul Weng-Shu soube ensinar o seu povo, a sua igreja, o que realmente é evangelho. E o que é ser igreja dentro de 4 paredes e fora de 4 paredes. E aí é que está o negócio. Essa é a chave que nós precisamos entender. Igreja, ela tem que estar atuante muito mais fora do que dentro. Até porque a gente sabe que a igreja dentro de 4 paredes é 2 horinhas no máximo de culto, domingo e outro na quarta ou na quinta e pronto. O resto é todo fora. Então eu tenho que viver muito mais igreja fora das 4 paredes do que dentro. Igreja é você receber no domingo e você exercer segunda, terça, quarta, até o dia do culto da semana, receber mais. Mas começaram a ensinar de uma forma contrária, né? Eu vou na igreja porque eu preciso... receber uma bênção. Uma bênção, né? Eu preciso porque o pastor fulano de tal tá lá pregando. Eu preciso porque... e aí se perdeu. E hoje a gente vê pastores, não estou aqui criticando,
mas a forma que alguns pastores entenderam e encher os cultos na quarta-feira. Então a estratégia é, eu trago alguém famoso, que aí eu tenho minha igreja cheia. Mas ele não se preocupa de tratar daquelas pessoas e discipular aquelas pessoas para que elas permaneçam. Ou E então- aí a gente não tem o crescimento da igreja em multiplicação, a gente se divide. Exatamente. Né? Ou então, apóstolo, desculpa aí te cortar, ou então eu vou fazer 7 quartas-feiras do poder. No poder. Ou então da prosperidade. E aí eu trago esse povo para aqui para dentro. Mas só que o crente, que eu costumo dizer que o crente campanheiro, aquele que faz campanha, ele não é sólido, porque ele só vem na campanha. Exatamente. Discipulado, você não vai vê-lo no discipulado. Não, isso acontece também quando você acostuma a igreja com pregadores de fora. Exatamente, É. a mesma coisa. Aqueles membros, aqueles discípulos, ele vai se acostumar com a mensagem daquele pastor, né? E se você não tiver o mesmo conhecimento, conteúdo daquele pastor, a igreja fala assim, meu pastor é fraquinho, mas o pastor de fora, Esse cara é bom. esse cara é bom. Eu fui numa igreja uma vez pregar, me chamaram para pregar 7 quartas-feiras da prosperidade. E aí eu falei pro irmão, você tá fazendo besteira. E eu vou no primeiro dia é o seu, pastor. Eu falei assim, não faça isso. Não, vai lá, pastor, vai lá. Chamou vai o cara errado. Você chamou o pastor errado. Não que Deus não prospere, né, pastor? Não que Deus não abençoe. Ele vai prosperar. Ele prospera, até porque ele nos chamou para isso. Isso. Porém, é a forma. Parece que já tem aquela receita de bolo pronto. Se não for assim, se não fizer a campanha, você não vai ser próspero. E não é assim. E aí eu preguei, sem a presença de Deus não tem prosperidade. Aí quando terminou, o irmão veio pra mim e falou assim, rapaz, como é que eu vou continuar essa campanha agora? Esse problema é seu, foi você que me convidou. Bota as 7 semanas da presença. E aí você vai ter prosperidade. Exatamente. E aí quando a gente olha uma igreja, que é uma igreja que discipula, que é uma igreja que prepara o povo pra, se tem culto, se não tem culto, ele tá pronto. Se com pandemia ou sem pandemia, não vai ter problema, ele não vai desviar por causa disso. Pronto. Essa igreja, ela está pronta para alcançar as nações. Pode ter certeza disso. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo da Rayane. A Rayane foi tirada, né? Foi pinçada aqui do meio da sua igreja local, onde ela estava acostumada, nos seus cultos e tal, mas ela foi preparada para isso. E ela foi preparada também para onde tem igreja e onde não tem igreja. E aí nós vamos pegar essa Rayane e vamos mandar para um país que não tem uma igreja evangélica, ou na região que ela vai não tem uma igreja evangélica. E agora, o que a Rayane vai fazer da vida se ela não foi preparada para isso? Yeah. Vai desviar. Porque o que eu vou fazer? Não tem pastor, não tem ministério de louvor, não tem ninguém para cantar, não tem microfone, não tem ninguém nem para eu dar minha oferta. Como é que eu vou fazer? Agora, a Rayane foi preparada. A gente conhece a Alcançando Vidas e sabe como é que é. O preparo que vocês dão para a membresia de vocês, discipulado, acompanhamento, treinamento. A gente sabe disso. E aí, ela pode ir para onde for. Que tudo aquilo que ela aprendeu aqui dentro, ela vai colocar em prática. Aí a coisa muda. Então, é isso que está faltando nas nossas igrejas. Solidificação. Amém. Amém. Discipulado. Infelizmente, a maioria das igrejas se perderam nisso aí. E nós estamos vendo igrejas campanheiras. Muito entretenimento, muito show, exatamente, muito evento. Exatamente. E pouca palavra, pouco evangelho, pouca transformação. E aí, por isso, talvez, perdeu a visão
missionário. Pastor, nós estamos chegando no final, o papo vai rendendo, né? E a gente vai embora. Deu nem para começar? Deu. Mas eu queria que o pastor olhasse para aquela câmera ali. Tem muita gente nos vendo agora. Talvez um pastor que esteja agora nos assistindo, como que ele pode fazer para preparar um missionário ou enviar um missionário pela Kairos? O que ele precisa fazer? O telefone do pastor vai estar passando aí na tela. Você pode entrar em contato com o pastor Manuel. Ele é o representante da Kairos aqui no Rio de Janeiro. E você que talvez foi tocado, despertou, você que de repente tem essa chama, esse desejo, fale com o seu pastor, pede ele para ligar para o pastor Manuel, pede ele para... A gente precisa fazer que a igreja... Eu acredito, pastor Manuel, que Deus está liberando um vinho novo para a igreja do Brasil. Eu também acredito. Para a gente transbordar nas outras nações. E a gente precisa começar a se despertar para isso. Exatamente. A gente precisa começar a preparar os nossos missionários. Vai chegar um tempo, e esse tempo está muito próximo, de as outras nações começarem a gritar Brasil, a gente precisa da unção, a gente precisa desse vinho novo. Eu acredito que Deus, e a gente ouviu muito isso em 2018, 2017, antes da pandemia. Muitos profetas de várias nações profetizando e falando que o Brasil ele estava sendo escolhido por Deus para esse último avivamento. E eu acredito que este avivamento seja esse envio de missionários que vão impactar e vão resgatar essas nações que se perderam, como a Europa, que viveu momentos de grandes avivamentos e hoje vive a apostasia, que precisam ser acendidos de novo. Fala para esse pastor, fala para essa pessoa que está aí com o teu coração queimando, o que ela precisa fazer. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui é: leve a sua igreja para um despertamento missionário. Então, pregue sobre isso. Pregue sobre missões, sobre a necessidade da pregação do evangelho, não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Fale sobre isso dentro da sua igreja. Segundo ponto, se surgir alguém na sua igreja que queira, que tem esse chamado missionário, fale conosco. Nós estamos aqui, não é para tirar o seu missionário da sua igreja. Nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar, porque a Missão Kairos, ela tem esse papel, é de apoiar a igreja local, treinando esse missionário e junto com a igreja local enviar para o campo missionário, porque a gente acredita que todo missionário ele precisa de uma igreja local que o envie, que o abençoe. Então, o seu missionário sempre será seu, nunca da missão. Nós apenas estamos aqui para apoiar o seu trabalho, o seu ministério. E conte comigo, eu estou aqui para isso. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em outros lugares, não só dentro do estado do Rio de Janeiro, mas fora do estado do Rio de Janeiro. Pode nos convidar, estaremos aí à disposição para a gente conversar, bater um papo, ir à sua igreja, falar de missões, ou se quiser fazer uma chamada de vídeo, a gente conversar, te dar algumas orientações com respeito à obra missionária, nós estamos aqui à disposição. Tá? A Missão Kairos, ela nasceu para isso. A Missão Kairos, ela nasceu para apoiar a igreja local para fazer a obra missionária. Aí. Você que quer ser um missionário, quer ser treinado, é só procurar aí, o telefone está passando na sua tela. Entre em contato com o pastor Manuel e ele vai dar toda a direção para você. Então, hoje nós falamos especificamente sobre missões, falamos sobre a Kairos, um pouco da Kairos. O pastor Manuel é o representante da Kairos no Rio de Janeiro e a Alcançando Vidas é uma igreja missionária. Tá? Nós temos missionários no campo, nós ajudamos missionários, nós temos uma base missionária
a gente treina missionários e quer dizer, ativa e leva para o treinamento. E agora, com esse contato com o pastor Manuel, nos facilitou muito e ele vai nos ajudar muito. Você não sabe o quanto o pastor vai nos ajudar nesse tempo que Deus está trazendo para a nossa igreja de ativar os missionários. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e que Deus use o pastor para estar ativando aí esses jovens e muitos missionários da nossa nação. Eu tenho a certeza e a convicção, Deus escolheu o Brasil para despertar as nações. Amém. E nós vamos viver esse momento onde as igrejas sérias, as igrejas que entenderam o que é ser igreja, sim, vão se despertar e vão enviar os seus jovens, os seus missionários para alcançar as outras nações e alcançar a cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, isso, Brasil. Transbordar é aquilo que a gente está falando muito, pregando muito este ano. Pastor Manuel, obrigado. Eu que agradeço, apóstolo. Uma pequena palavra para aqueles que estão aqui nos ouvindo nessa ativação de missionários. Você falou para pastor que queira entrar em contato contigo, mas aquela pessoa que está nos ouvindo agora, libere uma palavra ali para ela agora, para ele. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho de Cristo, ele é transformador, ele é incrível. Eu sei disso porque ele transformou a minha vida, ele mudou a minha vida. Eu estou no Evangelho, tomei a decisão por Jesus desde 1980. De lá para cá, tive muitas dificuldades, muitas lutas, mas Deus sempre nos deu a vitória. E hoje nós estamos de pé, graças a Deus, por estar firme, permanecendo firme no Evangelho desde 1980. Quero dizer para você o seguinte, podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, os ventos passam, mas você permanece de pé, porque Deus te sustenta. Amém. Todos os momentos. Então, permaneça firme, confiante no Senhor, porque é Ele que te guarda e é Ele que te dá a vitória. Deus te abençoe. Apóstolo, muito obrigado. Amém. Por esse tempo, por esse convite. A gente que agradece por esse tempo. Quero deixar aí minhas redes sociais, né? Você pode entrar em contato comigo também, me seguir lá no Instagram, Manuel.dos-Santos. Lá eu estou e aí a gente pode conversar, pode me fazer perguntas ou então no meu WhatsApp, né, que é 219645000156. Pode me mandar mensagem e a gente está aí para te ajudar. De repente você tem dificuldade de levar essa visão missionária ou você que trabalha com missões e não está sabendo como fazer, pode entrar em contato conosco e nós estamos aqui para te ajudar. Deus abençoe. Amém, queridos. Chegamos mais um final do nosso Visão Podcast, que vai ao ar toda sexta-feira às 20h20 da noite. E você pode estar aí conosco, acompanhando a cada convidado, a cada palavra que é ministrado aqui no Visão Podcast. Não esqueça de fazer inscrição no nosso canal, dê um like, envie esse link aí para 3, 4 pessoas. Deus abençoe. Você que ficou conosco até agora, Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, graça e paz.